Carta de cancelamento de viagem. Quando que nós utilizamos essa carta de cancelamento? Quando um cliente solicita o cancelamento da viagem dele. Luiz, eu preciso utilizar essa carta em todo cancelamento? Ela é ótima para você utilizar para que tudo fique muito bem resolvido entre as partes e depois não fique aquele diz que me diz que você falou que talvez reembolsaria o valor do aéreo e agora não reembolsou e que eu não tenho direito a nada, enfim. Ela é boa para esclarecer todos os pontos, tá? Todas as informações ali pertinentes do cancelamento, se o cliente ele vai ter algum tipo de reembolso, se ele vai poder manter como crédito, se ele vai perder tudo, né? Se ele vai ter uma multa. E ela serve depois para você ter esse documento guardado ali, né? Bem bacana. Lá na frente, se acontecer alguma coisa, você tem essa informação, você tem esse registro do que é que foi combinado. Tá? Muitas vezes para esse lado jurídico, mas outras para lembrar o que é que foi, o que é que aconteceu, né? Com aquele cliente, como é que foi o acordo, o que, que foi resolvido. Às vezes até o cliente mesmo cancela e depois, sei lá, de um ano ele vem, viu, aquela viagem que eu cancelei. Será que eu tenho direito a alguma coisa? Aí você vai lá ver daí porque esqueceu de ver na hora. Então, tome como procedimento da agência, um padrão da agência, fazer, né, essa carta de cancelamento quando o cliente pede. Quando ele vier de novo, né, imagina que ele esqueceu, daí ele vem te perguntar, vem pedir informação, você tem a carta, você relê ela ali e fala para o cliente, pode até enviar, olha, tá aqui, ó, aquela carta que eu mandei para você assinar, lembra? É sobre o cancelamento. Bom, aqui também nós temos todas as partes em amarelo para poder alterar. E nessa carta nós não temos a logo e nem aqui o rodapé, tá? O cabeçalho e o rodapé. Por quê? Essa é uma carta do cliente pedindo o cancelamento da viagem, tá? Não é você colocando ali o cliente fulano de tal pediu o cancelamento da viagem, não. É como se ele estivesse preenchendo em nome dele, tá? Ó, eu, nome completo do contratante, nacionalidade, estado civil, número do RG, número do CPF, endereço completo com CEP, tá? Solicito cancelamento das informações do que o contratante deseja cancelar. Lógico que você pode preencher tudo isso para ele, tá? Não vai mandar um documento assim para ele poder preencher tudo lá, né, do jeito que ele acha que tem que ser. Até porque muitas informações aqui quem tem acesso é você. Mas você já pode deixar todo preenchido, porque você já tem todos os dados dele. Você só manda para ele para fazer a assinatura, ok? Então o que, que nós temos aqui? A parte, né, da informação ali de quem está pedindo cancelamento, as informações do que ele deseja cancelar, tá? Então, se por exemplo é um pacote completo que você vendeu lá fechadinho, aéreo, hospedagem, passeio, e você tem um localizador, ou você tem é, um ID ali de reserva, você vai fazer, né, preencher só uma vez colocando todas essas informações. Agora imagina que eu quebrei todo o pacote, eu fechei o aéreo com uma operadora, e daí eu fechei o hotel direto lá com uma outra operadora, e eu fechei o passeio com outro fornecedor. Eu tenho vários IDs, eu tenho vários localizadores, vários números de reserva. Então, para cada número de reserva que eu tenho daquela viagem, eu vou inserir as informações aqui, tá? Inclusive qual foi a CIA aérea, ou qual foi o fornecedor, tá? Ó, o número do localizador ou da reserva ou do ID, para que esteja tudo muito bem explicado ali, explícito dentro dessa carta de cancelamento, tá? Se foi feita uma coisa só, faz o cancelamento de uma coisa só. Se eu quebrei isso e fechei com 5, cada um tem o seu voucher ali, vamos dizer assim, então eu vou fazer aqui, vou colocar as informações dos 5, tá? E aqui, ó, solicito também o cancelamento das. Então, caso haja serviços em localizadores, reservas separadas, tá? Então, preencho primeiro. Tem a hospedagem separada, então eu coloco aqui. Aí eu tenho também a passagem aérea, então depois da vírgula, vou colocar passagem aérea tal, localizador tal,
se a aérea tal, data de ida, data de volta, o aeroporto de ida, aeroporto de volta, todas as informações, tá? Sendo o contratante, então coloca de novo o nome do contratante aqui, e os passageiros, então se tiver os passageiros, você coloca o nome de todos os passageiros aqui. Se não tiver os passageiros, você pode apagar essa parte e deixar só o contratante, tá? Aqui nós temos eu, nome completo do contratante, afirmo não ter interesse em viajar e tenho plena ciência que a partir dessa solicitação a viagem está cancelada e que será cobrada a multa de 20% do valor do contrato de prestação de serviços. Tá, o que é essa cláusula aqui de 20%? Hoje nós aqui na N-Tour Viagens, como nós operamos os grupos, nós temos uma multa ali operacional nossa, tá? A nossa comissão vem através ali da nossa operação. Se a pessoa cancela, ela, entre aspas, vai ter teoricamente todo o dinheiro dela de volta. A gente não recebe a comissão ali de. Ela fechou o pacote de 20 mil, a gente vai ter a comissão da operadora, tá? Só que a gente tem todo o nosso custo operacional, a gente tem os investimentos em marketing, enfim, temos toda a nossa operação. E para isso, né, nós estamos amparados pela lei também nessa porcentagem de multa, né, de quebra de contrato, enfim, da prestação de serviço, nós podemos cobrar até 20%. Então, hoje nós fazemos dessa forma, até porque também a vendedora recebeu a comissão dela, tá? Então, nós cobramos essa multa de 20%. Você pode manter isso, né? Isso aqui está lá no contrato de emissão. Então, quando a pessoa assinou o contrato, ela estava ciente dessa multa. E eu posso, né, fazer o direito aqui de cancelar, de pedir esses 20%, pedir 15%, pedir 10% do jeito que eu achar melhor. Ah, não, Luiz, a gente não cobra nada aqui. Quando o cliente cancela, a gente só faz o cancelamento, ele tem o reembolso dele, a gente já conseguiu garantir nossa comissão. Perfeito. Então vocês podem apagar essa parte aqui e deixa só o restante. Ah, Luiz, realmente aqui também a gente opera e quando o cliente cancela, eu não recebo nada da operadora, porque eu não fechei o pacote ainda lá. Ele, né, não pagou lá para ela. Então daí você tem a opção de colocar ou não essa multa. Descendo um pouquinho mais para baixo, a gente vai discriminar aqui todos. Aqui, né, tá falando também que caso o cliente tenha feito a viagem, tenha acertado a viagem via cartão de crédito de forma parcelada, ele se compromete a continuar pagando essas parcelas, tá? Ele não vai pedir o chargeback do cartão. E aqui nós vamos discriminar o valor de tudo, tá? Do valor total da viagem, a forma de pagamento, como é que foi feito o pagamento, se foi à vista, parcelado, meio a meio, enfim. Aí a gente vai ter valor de hospedagem, se essa hospedagem ficou como multa, como crédito, ou, né, se vai ser reembolsado ou não. Então a gente coloca aqui essas informações. Valor da passagem aérea, multa ou crédito. Então tudo que está em amarelo aqui você vai editar, né, de acordo ali com o que foi o combinado, não é para deixar os dois. Você vai colocar, por exemplo, o valor da hospedagem ficou como crédito. Então, o valor crédito da hospedagem, você vai colocar o valor numeral aqui e por extenso, vamos colocar 500. Eita, tá difícil, parênteses. 500 reais. Beleza? O valor da passagem aérea, vamos dizer lá que foi 2.000 reais e ficou como multa. Ela não vai receber nada. A CIA aérea é terrível. Então, você vai colocar o mesmo valor aqui, o mesmo valor aqui. Ou ficou uma multa de 50%. Então, você vai colocar lá 1.000 reais, multa de 500 reais. Ok? Vai preencher tudo. Não tem, você pode apagar, tá? Não tem passagem aérea, nem ticket, nem passeio, nada. Posso apagar. Valor da multa, o crédito, é de 20%, tá? Que aqui é aquela parte da agência. Então você pode escolher se o cliente perdeu, né? Se ele vai ter que pagar uma multa, vai ficar retido 20%, ou se você pode deixar como crédito para você.
né, para ele utilizar contigo na sua agência de viagens no futuro, né? Você não está prejudicando ele. Fala, ó, você vai ter aqui esses 20% como crédito, então eu não consigo te ressarcir porque eu preciso pagar meus custos operacionais, mas esse valor, né, fica aqui para uma próxima viagem, você vai ter ele de desconto, por exemplo, ok? E aqui mais informações, né? Ó, fica estabelecido o cancelamento da viagem nos seguintes termos. Então aqui você vai descrever tudo que você escreveu aqui de valores e créditos e multas, você vai escrever aqui por extenso, certinho, o que, que ficou para cada companhia, quanto que ficou, quanto que o cliente vai receber, quanto que o cliente não vai receber, o quanto ficou de crédito, enfim. Você vai descrever tudo, né, bem descrito aqui, bem informado para que não haja nenhum tipo de dúvida, né, ó, e estou ciente de que os valores pagos referente a aí aqui tudo que o cliente fechou, né, e não vai ser ressarcido para ele, você vai colocar as informações também. Não serão ressarcidos de acordo com as políticas dos fornecedores dos serviços contratados. Então, é, lógico, quando o cliente foi fechar a viagem, você explicou, ó, a passagem aérea não tem reembolso, né? Dependendo ali se você pega uma tarifa light, vai ter a multa de 100% do valor, não tem como você reaver isso. Na hora da negociação, né, você já deixou isso claro para o cliente, mas agora você só está confirmando ó, que realmente, de acordo com a companhia aérea, não vai ter direito. Se o cliente reclamar, né, se o cliente tiver dúvida, achar estranho, você pode colocar aqui também as informações da companhia aérea, então pode entrar lá no site da Azul, por exemplo, pegar lá as informações de cancelamento e coloca aqui embaixo. Tá? Copia, tira um print, coloca aqui, salva. Né? Se for um outro documento à parte, você pode enviar em conjunto depois para o cliente. E é para que ele, né, não é uma questão de confiança, mas poxa, será que é isso mesmo? Aí você pode comprovar, manda o link, pode colocar o link aqui também, né? Ó, política de cancelamento da Azul Viagens, por exemplo, Azul Linhas Aéreas. Aí você coloca aqui o site deles lá, da parte do cancelamento, o cliente pode clicar, acessar e ver o que é que está escrito lá, se realmente ele tem o direito ou não. Vai preencher com as informações da cidade, estado e data, e aqui as informações do cliente, né? Essa cidade, estado, é a cidade do cliente. Então, se eu sou de São Paulo e o cliente é lá do Rio de Janeiro, então eu vou colocar aqui Rio de Janeiro, RJ, a data, o mês por extenso e o ano e o nome dele. Ou eu preencho com as informações do cliente, tá? Mais uma vez, vou enviar para esse cliente para assinatura, ou ele assina de próprio punho e escaneia, ou eu mando pelo Gov, ou eu mando lá pelo sistema de assinatura The Forcing, que faz as assinaturas ali com imagem da CNH do cliente, tudo para confrontar tudo e deixar muito bem resolvido.